Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso, já quase saudoso, giro de notícias, a maneira mais rápida, ágil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece na base, nas sereias e nos bastidores do Santos Futebol Clube. Hoje, falando então de sereias e base, que é muito do que a gente costuma falar aqui no giro de notícias, até estava um pouco parado, por isso que nós não falamos tanto. Como vocês já sabem, as sereias estrearam na última sexta-feira, semana passada, com uma boa vitória sobre o Flamengo. Então falaremos aqui sobre o próximo compromisso delas e algumas novidades do time feminino, além de algumas notícias da base e algumas novidades também sobre a questão do futebol profissional masculino. Então vamos falar sobre isso, mas antes peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like, compartilhe, comente o que você achar que vale a pena comentar sobre estas notícias. Começando então com Sereias da Vila. Voltam a campo amanhã, sábado 4 de março, às 3 horas da tarde do horário de Brasília, contra o Atlético Paranaense, no centro de treinamento do Caju. Quem é do Paraná conhece muito bem. Contra um Atlético Paranaense que não permitirá a transmissão. Lembrando que o Atlético é aquele time que tem um monte de imbróglio com a CBF. Não chega a ser imbróglio, né? Eles só não quiseram assinar lá com a CBF. Então, não tem transmissão do Sport TV nesta partida. Nesse horário nem teria. Até fazendo aqui uma ressalva, os direitos de transmissão, parece que da CBF do Campeonato Brasileiro Feminino, ficaram exclusivos do Sport TV, o que é ruim, porque acaba limitando a 2 jogos por rodada. Não sei se eventualmente a Globo vai transmitir algum jogo em TV aberta, pelo menos era a promessa, né? Mas, a princípio, muitos jogos do Santos não terão transmissão, o que é muito ruim. Você acaba minando um pouco do já parco público do futebol feminino brasileiro. Então, neste caso, o Atlético, que não tem contrato, pelo menos no masculino não tem, com a CBF, na verdade com os canais Globo, né? Fará a transmissão exclusiva no Furacão Live, que é a plataforma de streaming paga do Atlético Paranaense. Então, quem for aí assinante do Furacão Live, enfim, vai ter a oportunidade de assistir. Eu não sou, então possivelmente não terei. O Santos que vai ter algumas jogadoras que retornam de serem desfalques, né, do primeiro jogo. Então, estou aqui com a nota do Diário do Peixe. A lateral esquerda, Stabile, estava com a seleção argentina. A lateral direita, Giovana Perpétuo, estava lesionada. As atacantes Bia Gomes e Jane também estavam lesionadas. E as estrangeiras, né, que não tinham sido ainda regularizadas, uma delas, a Adriana Sanches, já foi regularizada, mas não deve jogar porque se recupera de Covid. A zagueira espanhola Luciana Ortega e a Jordan Ziff, dos Estados Unidos, ainda não tiveram a documentação regularizada e impressiona essa demora. Já faz um certo tempo que elas foram anunciadas e tipo, 2 já tá na segunda rodada e nada de regularizar, assim, é muito estranha essa situação. De qualquer forma, o Santos, que vem de uma boa vitória, como já tínhamos falado, enfrenta esse Atlético que vem de uma derrota para o Internacional. 2-1 fora de casa não é nada assim de surpreendente. O Internacional tem um time feminino bastante bom. O Santos já passou alguns apuros aí com o Internacional. Então não espero um jogo fácil, até por ser no CT do Caju. Então, falando ainda de questões de contratações estrangeiras das sereias, o Santos acertou mais uma contratação de uma jogadora internacional, a Reina Bonta dos Estados Unidos, 23 anos, que é descendente de Filipinas. Então ela deve falar tagalo, além de inglês. Ela joga, inclusive, pela seleção das Filipinas, que conseguiu uma classificação para a Copa do Mundo de 2023. Então é possível que nós vejamos ela atuando na Austrália. Se não me engano, é na Austrália. Então, inclusive é formada em cinema e estúdio de mídia. Muito fera. Que tem uma boa trajetória aí, principalmente assim, todas essas jogadoras estrangeiras, né? Legal o Santos conseguir aí reforços, esperamos que sejam, né? Reforços estrangeiros. Esperamos que elas tenham uma boa adaptação e uma boa atuação com a camisa
na minha opinião, mais tradicional do futebol feminino. O Santos também estreia no Brasileiro Sub-20 do masculino. Então, o time que chegou na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quase todo ele, já se reapresenta, digamos assim, né? Já reinicia a temporada, porque eles tiveram esse período de pausa depois da Copa São Paulo, e já estreiam no Campeonato Brasileiro com um clássico. O Santos recebe o São Paulo na segunda-feira, dia 6, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. Eu até comentei no vídeo do calendário sobre março, confiram lá. É um jogo no horário meio ruim, mas que terá transmissão da Sport TV. Então, pelo menos esse jogo, se vocês tiverem acesso à Sport TV, vão conseguir assistir. O Santos não fica invisível, como dizem, né? Não fica um jogo sem possibilidade de ser visto. Então a gente vai poder ver muitos dos jogadores que não só estiveram presentes na penúltima campanha da Copa São Paulo, como o Patati, possivelmente, né? Talvez o Fernandinho ainda jogando de novo. Muitos desses jogadores aparecerão, que nós já vimos na campanha da final da Copa São Paulo de 2022 e dessa semifinal de 2023. Né? O David possivelmente já vai aparecer também. Então vai ser muito interessante ver esse time entrando em campo, mas possivelmente já sem o Edu Araújo. Então, o Edu Araújo, que foi o titular na Copinha, e é um jogador que eu falo que eu sempre gostei muito dele, eu achava que ele tinha muito futuro. Aparentemente o Santos não vai renovar com ele, já está aí terminando o contrato. Também notícia do Diário do Peixe, ele deve ficar treinando separado até que o contrato se finalize e não será renovado. Então, o Santos que não terá aí mais Edu Araújo, mas em alguns momentos terá Miguelito e Zabala. Miguelito e Zabala foram convocados para os amistosos da seleção boliviana. Então, o Santos não teve jogadores convocados para a seleção brasileira, mas teve na seleção boliviana. Inclusive, tomara que o Miguelito jogue, né, apareça bem. Afinal de contas, ele ficou muito tempo parado pela questão do falecimento triste, na minha opinião, trágico, da mãe dele. Então, nesse passeio pela base, né, falamos sobre algumas coisas, mas relembrando, o Santos joga na Vila Belmiro pelo Sub-20, Santos e São Paulo, segunda-feira, 4h30 da tarde, entrada gratuita para o torcedor. Então, se você estiver em Santos com tempo livre aí, de bobeira, só ir na Vila Belmiro, está lá de graça. E para terminar este rápido giro de notícias, o Santos já sabe quem que enfrenta na próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que o Santos se classificou vencendo o Ceilândia por 1-0, um jogo bastante sofrido, e estava no aguardo do vencedor entre Iguatu do Ceará e América do Rio Grande do Norte, o América do Rio Grande do Norte mais bem colocado no ranking, era considerado o favorito e jogava pelo empate fora de casa, mas ficou pelo caminho, perdeu para o América de Natal, que venceu por 1-0 com gol de Thalisson Calcinha, o glorioso Thalisson Calcinha. E então, Santos e Iguatu, como o sorteio acabou definindo que o Santos, o vencedor de Santos e Ceilândia seria o mandante, o Iguatu terá que viajar até a Vila Belmiro, lembrando que agora não tem mais a vantagem do empate, nem quem joga fora, nem quem joga em casa. Acabou empatado, pênaltis, como o Santos se classificou no ano passado sobre o Salgueiro. Não, Fluminense do Piauí. O Santos venceu o Salgueiro por 3-0. O 1-1 foi contra o Fluminense do Piauí. Só para contextualizar, o Iguatu é o vice-líder do grupo A do Campeonato Cearense, então está atrás só do Ceará. A equipe conquistou 10 pontos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Uma excelente campanha. O nome do treinador é Washington Luiz. Então, o Santos que deve jogar com portões fechados, porque, como nós já comentamos, o Santos, nós e muitos jornalistas, o Santos sofreu uma punição pelo último jogo da Copa do Brasil do ano passado, a vitória sobre o Corinthians, mas que teve invasão de torcedores, e a punição seriam 2 jogos com portões fechados. Felizmente, o Santos manda esse jogo, esse segundo jogo, né, essa segunda fase, mando do Santos. Porque quando saiu a punição, a primeira coisa que eu pensei foi, se fosse naquele ano, né, tomando como parâmetro, o Santos jogaria o jogo contra o Coritiba, ou seja, já na terceira fase, porque o Santos, as primeiras 2 rodadas da Copa do Brasil, o Santos jogou fora de casa.
Então o Santos jogaria a volta contra o Curitiba com portões fechados e a volta contra o Corinthians com portões fechados. Então, felizmente, neste ano, caso a punição não seja revertida, o Santos está entrando na justiça, eu não acredito que vá ser, o Santos pelo menos jogará só um desses 2 jogos, né? Caso o Santos chegue na quarta fase, por exemplo, na quarta fase já poderá jogar com portões abertos com a ajuda da torcida, até porque são as rodadas, a segunda e a terceira, teoricamente são mais acessíveis. O Santos vai enfrentar o Iguatu, não é um time do primeiro escalão, e na próxima fase o Santos fica no pote melhor ainda, né? Fica no, depois que eu duvidei 32, o Santos fica no pote dos 16 melhores pela questão do ranking. E aí acaba enfrentando um time que forçosamente vai ser pior ranqueado, esperamos que bastante pior ranqueado, até porque teve bastante zebra nessa primeira fase, então dá para encarar aí o que vier. Então é isso, algumas notícias, alguns pitacos do dia a dia do Santos aí, que se prepara e termina a preparação para enfrentar o Ituano, jogando pela classificação e torcendo também pro rival da capital, contra o rival do Morumbi, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Lembrando que o Ituano voltou de viagem, conseguiu uma classificação contra o Princesa dos Solimões, empatou por 1-1, acabou tomando um gol no final, então não é assim um time absurdo, mas já vem por um lado motivado, mas por outro eu acho que mais tranquilo, assim, menos pressionado, e isso talvez relaxe um pouco os jogadores, né? Mesmo que é que o Ituano corre não só pela classificação, mas contra o rebaixamento. Então, lembra a situação do Santos em 2021. Então, possivelmente eles vão correr, né? Vai ser um jogo tenso, mas ao mesmo tempo eles já vêm com mais dinheiro aí, então a classificação no Paulista, enfim, não é tão assim premente, né? Tão fundamental para o resto do calendário do Ituano. Então, esperamos aí que seja um bom jogo do Santos no domingo, lembrando, domingo 16 horas, 4 horas do horário de Brasília. O Santos que não vence o Ituano desde 2014 em Itu. Então faz muito tempo. Esperamos que o Santos consiga aí quebrar este tabu. 2014 faz quase 10 anos. Esperamos que o Santos consiga quebrar este tabu e trazer uma vitória e, dependendo do outro resultado, a classificação. Mas o importante é que o Santos faça a sua parte e vença o Ituano lá em Itu. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa um like, compartilha e comente aí a sua opinião sobre as sereias, sobre a base que começa o Brasileirão Sub-20, sobre a situação do Iguatu, a situação do Ituano, os nossos rivais mais próximos. E no mais, pra cima deles e um abraço. Falou, pessoal!